Bem-vindo ao canal Cataclismos do Planeta Hoje. Aqui falamos sobre os fenômenos naturais mais poderosos e desastres causados pelo homem que abalam o mundo. Terremotos, furacões, tsunamis, incêndios. Coletamos os dados mais relevantes de fontes abertas para que você esteja ciente dos eventos. Inscreva-se no canal para não perder atualizações importantes. Seja o primeiro a saber sobre cataclismos globais e suas consequências. Monitoramos a situação, analisamos os fatos e compartilhamos as informações mais recentes. Curta e escreva nos comentários o que você pensa sobre o que está acontecendo no mundo. Sua opinião importa. Aguentem firme, espectadores. Estamos nos dirigindo ao epicentro do elemento água. O distrito de Tibrau em Johor Bahru, Malásia, foi atingido por chuvas incessantes. O céu se abriu e torrentes de água jorraram com tanta força que as ruas se transformaram em rios fervilhantes e as casas em ilhas no meio do caos. A água subiu até os telhados, levando tudo em seu caminho. Carros flutuavam como barcos de brinquedo e móveis flutuavam para fora das janelas. Na manhã de 20 de março, socorristas em barcos e helicópteros resgataram 784 pessoas deste pesadelo, colocando-as em 43 abrigos temporários. As autoridades mobilizaram centenas de voluntários, distribuindo chá quente, cobertores e comida. Mas a natureza não recua. Os meteorologistas prometem chuva até 21 de março. As estradas estão bloqueadas. Escolas e lojas estão fechadas. Sirenes estão soando e os moradores estão filmando este apocalipse em vídeo, implorando por salvação. Tibrau está se afogando, mas o espírito do povo não está quebrado. O mundo inteiro está assistindo à sua luta. O Havaí está queimando mais brilhante que o sol. Hoje, o vulcão Kilauea transformou a noite em dia com seu espetáculo de fogo. O quarto episódio da erupção começou na cratera Halemaumau. Fontes de lava rugem, subindo 700 pés como faíscas, geysers flamejantes. Correntes incandescentes descem pelas encostas, iluminando o céu com um brilho carmesim, e o cheiro de enxofre paira no ar. Pela manhã, a abertura norte diminuiu, mas a do sul continua a entrar em erupção, fazendo a terra tremer. Cientistas do Serviço Geológico do Zifjord aumentaram o nível de alerta para a vigilância, e as autoridades isolaram o Parque Nacional do Vulcão, colocando patrulhas e proibindo turistas de se aproximarem deste monstro flamejante. Os socorristas estão de prontidão com helicópteros e drones monitorando cada movimento da lava. Mas por enquanto as áreas residenciais estão seguras. Isso não é apenas uma erupção, é uma dança impressionante dos elementos. A Arábia Saudita está se afogando em um desastre inesperado. Kamish Mushait, uma cidade na Terra de Areia, estava sob o domínio de chuvas, como não se via aqui há décadas. A água jorrou das montanhas, transformando ruas em canais fervilhantes até a cintura, e casas em fortalezas sob cerco. Carros foram arrastados pelas correntes, palmeiras dobradas pela força do vento, e os moradores filmaram horrorizados enquanto seu mundo se dissolvia em água. Os socorristas entraram em ação pela manhã. Barcos, caminhões e até camelos foram usados para retirar pessoas das áreas inundadas. As autoridades declararam estado de emergência, fechando estradas e escolas, e a polícia está gritando: "Fiquem em casa!" com alto-falantes. Voluntários estão distribuindo água, pão e cobertores. Mas a previsão é sombria. Mais chuva está chegando. Kamish Mushait está lutando contra os elementos, e não é para os fracos de coração. Um apocalipse de areia tomou conta de Artésia. O Novo México está mergulhado em uma névoa laranja enquanto uma poderosa tempestade de areia atinge, com ventos que derrubam linhas de energia e levantam nuvens de poeira. A visibilidade cai a zero, as estradas se tornam armadilhas, e o ar se transforma em uma mistura de areia e terror. Os moradores se barricaram em suas casas, enquanto os socorristas, com máscaras e lanternas, retiram motoristas de carros presos. As autoridades declararam estado de emergência, fechando rodovias e escolas, e a polícia patrulhou as ruas com sirenes, alertando: "Não saiam." Os ventos eco do Texas trouxeram esse caos, e Artésia se tornou sua vítima. A tempestade diminuiu, mas a areia ainda voa. Esta é a natureza em sua dança selvagem. Na Indonésia, na escuridão das cinzas, o vulcão Dukono voltou à vida em março de 2025, lançando colunas de cinzas a 1,2 quilômetros acima da cratera.
O rugido das explosões estremece a terra, a fumaça obscurece o sol, e as cinzas se assentam nas aldeias como uma neve ameaçadora. Este gigante de fogo não dorme desde 1933 e agora está em chamas. As autoridades elevaram o alerta para o nível 2, proibindo a aproximação do crater dentro de 4 quilômetros. Os socorristas evacuam os moradores, distribuindo máscaras e água. E a polícia, com drones, monitora as nuvens de cinzas. Aeronaves estão em prontidão. Campos estão cobertos por uma película cinza, mas a Indonésia se acostumou a viver com este gigante. É uma saga vulcânica que vai te arrepiar. O vulcão Lebotob, na Ilha de Flores, Indonésia, explodiu como uma bomba. Cinzas voaram 10 milhas no ar, escurecendo o céu e paralisando voos por centenas de milhas. A terra tremeu com um abalo de magnitude 3,3, e pedras quentes choveram do céu. As autoridades elevaram o alerta para o nível 3 e milhares de pessoas fugiram da zona de morte. Socorristas em caminhões e barcos evacuam famílias, distribuindo cobertores, alimentos e máscaras, e o exército isolou as estradas para impedir que alguém retornasse ao inferno. Aeroportos estão fechados, cinzas sufocam o ar, mas o Lebotob continua seu rugido furioso. É uma guerra com um vulcão, e cada minuto conta. Incrível acúmulo de neve na ilha Sakhalin, Rússia. Sakhalina, Rússia, sob cerco de neve. Em 12 horas, até 30 centímetros de neve caíram, e em Yuzhno, Sakhalinsk e Dolinsk, os montes de neve cresceram até 1 metro ou mais. Carros afundaram em ondas brancas, estradas desapareceram, e casas se transformaram em fortalezas de gelo. O vento uivava, derrubando pessoas, e os moradores filmaram este ataque de inverno, como se fossem cenas de um filme de ficção científica. Socorristas em motos de neve e tratores estão abrindo caminhos, resgatando aqueles que ficaram presos, e as autoridades lançaram todo o seu equipamento na batalha, desde bulldozers até canhões de calor. A eletricidade foi restaurada em 300 casas, pontos de aquecimento estão abertos, mas a neve cai sem parar. Sakhalina é uma epopeia de gelo, onde as pessoas resistem aos elementos. Brasil sob ataque dos elementos. Brusque, no estado de Santa Catarina, foi atingida por rajadas de até 10 milhas por hora, acompanhadas de fortes chuvas. Árvores racharam como palitos de fósforo, telhados tremeram e as ruas se transformaram em rios escorregadios. Os moradores se abrigaram em casa, assistindo enquanto o vento levava tudo o que estava por perto. Socorristas com serras removeram troncos caídos, ajudando motoristas presos. E as autoridades fecharam escolas, escritórios e estradas, alertando: cuidado! Eletricistas subiram em postes, consertando fios rompidos, e a polícia patrulhou para evitar que o caos tomasse conta. Brusque está resistindo, mas a natureza está testando sua força. Severodvinsk, Rússia, em um inferno gelado. A ponte Yagrinsky se tornou o cenário de um pesadelo. Uma tempestade de neve com ventos de até 63 milhas por hora reduziu a visibilidade a zero e mais de 50 carros colidiram uns com os outros. Metal rangia, vidro se estilhaçava e pessoas gritavam na escuridão branca. Socorristas e médicos entraram em ação, retirando os feridos de carros amassados, enquanto guindastes removiam os destroços. As autoridades fecharam a ponte, implantando estações de aquecimento com chá quente e cobertores, e a polícia com sirenes mantinha a ordem. Isso não é apenas um acidente. É um thriller de inverno onde cada segundo conta. México em uma tempestade de areia. Cidade Juárez está envolta em uma tempestade digna de filmes de terror. O vento levou nuvens laranjas de poeira, escondendo o sol e transformando as ruas em um deserto sem horizonte. Carros pararam, pessoas tossiam em máscaras e o ar se tornou uma parede de areia. Socorristas em trajes de proteção vasculhavam as rodovias, retirando motoristas, e as autoridades fecharam escolas, lojas e estradas, gritando através de megafones: fiquem dentro de casa! A polícia distribuiu água e máscaras, mas a tempestade deixou a cidade cativa. Esta é uma tempestade de areia que vai congelar seu sangue. Equador, em negro pânico na província de Esmeraldas, o oleoduto Petroequador estourou, transformando os rios. Óleo negro. Inundou os afluentes matando peixes, envenenando a água e ameaçando 500.000 de pessoas. O ar está cheio de um cheiro pungente e as margens estão brilhando com resina. As autoridades declararam emergência ambiental, enviando centenas de trabalhadores com bombas e barreiras para limpar.
Os socorristas estão entregando comida, água e remédios de helicóptero, e o exército está protegendo a área de saqueadores. Ambientalistas estão gritando sobre a catástrofe do século, mas a luta está em pleno andamento. Este é um pesadelo de petróleo, onde cada gota é uma tragédia. Japão em uma tempestade de neve. Em março de 2025, 30 centímetros de neve de março caíram em 12 horas, cobrindo as cidades com um manto branco. Trens pararam, carros derraparam e telhados racharam sob o peso dos montes de neve. Crianças fizeram bonecos de neve, mas adultos com pás entraram em pânico. As estradas pareciam pistas de patinação. Socorristas com tratores limparam os caminhos. As autoridades abriram centenas de abrigos com aquecimento, e eletricistas repararam linhas rompidas pelo vento. A polícia patrulhava, ajudando os idosos, e os meteorologistas sussurravam: "Isso não é o fim." Japão em um conto de fadas de inverno, mas com um enredo severo. Moscou, em um pesadelo ardente. A capital da Rússia estremeceu com a tragédia. Um maldito! O incêndio começou em um albergue na rua Mirskaya, no distrito de Gulianovo, no leste da cidade, transformando uma manhã comum em uma cena de filme de terror. Um prédio de 2 andares cercado por garagens e oficinas de reparação de automóveis tornou-se o epicentro do desastre. As chamas avançaram com velocidade relâmpago para o 2º andar, onde colchões, móveis e pertences pessoais dos hóspedes pegaram fogo. Fumaça preta cobriu o céu, o cheiro de queimado penetrou em todos os cantos, e gritos de socorro foram ouvidos das janelas bloqueadas por grades. Isso não é apenas um incêndio, é uma luta pela vida onde cada segundo valia seu peso em ouro. Tudo começou por volta da meia-noite de 19 para 20 de março. Testemunhas dizem que primeiro havia uma fumaça acre, depois um som de estalo, e agora o fogo engoliu 20 metros quadrados, devorando tudo em seu caminho. O pânico começou dentro do albergue, onde dezenas de pessoas, trabalhadores, estudantes, visitantes, viviam por 400 a 450 rublos por dia. 6 pessoas ficaram presas. Corredores estreitos entupidos de coisas e grades nas janelas os tornaram prisioneiros do fogo. Um homem morreu por inalação de fumaça, outro sofreu queimaduras e envenenamento por monóxido de carbono. Ele foi entregue aos médicos que estão lutando por sua vida agora. Os socorristas do Ministério de Emergências correram para o local como heróis de filmes de ação. Bombeiros com aparelhos de respiração abriram caminho através de uma parede de fumaça, derrubando as chamas com água das mangueiras e usando dispositivos de resgate. Com cordas e escadas, eles retiraram 5 pessoas do inferno em chamas. Sirenas uivavam, ambulâncias se alinhavam e um drone circulava acima da rua, registrando a escala da tragédia. Por volta das 2 da manhã, o fogo foi localizado, mas o prédio havia se transformado em um esqueleto carbonizado. As paredes estão pretas, as janelas estão quebradas, as coisas estão espalhadas como se após uma explosão. Moscou está de luto. No local da tragédia há flores e velas dos vizinhos, e nos hospitais há uma luta pela sobrevivência. Os danos estão sendo contabilizados. Mas, uma coisa é clara. Dezenas de pessoas perderam tudo, desde documentos até sua última esperança. Isso não é apenas um incêndio. É um sinal de SOS sobre quão frágil é a segurança na metrópole. Os Estados Unidos estão à beira de um choque científico. Em fevereiro de 2025, cientistas da Universidade do Novo México, liderados pelo toxicologista Matthew Camping, revelaram a verdade aterrorizante. Microplásticos inundaram o cérebro humano e sua quantidade está crescendo a uma taxa alarmante. Um estudo publicado na revista Nature Medicine mostrou que, nos últimos 8 anos, de 2016 a 2024, a concentração de microplásticos no cérebro aumentou em 50%. Esses não são apenas números. Isso equivale a cerca de 7 gramas de plástico no cérebro médio, o que é igual a uma colher de plástico. Imagine, seu cérebro, o centro de pensamentos e sentimentos, agora parcialmente feito de fragmentos de plástico. E isso não é fantasia, mas uma realidade confirmada pela ciência. Pesquisadores estudaram 52 amostras de cérebro, fígado e rins de pessoas falecidas em Albuquerque, Novo México, comparando tecidos de 2016 e 2024.
Eles usaram técnicas de ponta, pirólise, cromatografia gasosa e espectrometria de massa para capturar as menores partículas, e a microscopia eletrônica mostrou sua forma, nanofragmentos afiados como lâminas, com menos de 200 nanômetros de comprimento. O plástico mais comum? Polietileno. O tipo encontrado em sacolas e garrafas que representou 75% das descobertas. Mas isso não é tudo. Eles também encontraram polipropileno e até mesmo estireno, butadieno, borracha, resíduos de pneus e embalagens que haviam penetrado na parte mais íntima do corpo. E agora a parte mais alarmante. 12 amostras de cérebro de pessoas com demência, incluindo Alzheimer, continham de 5 a 10 vezes mais plástico do que o tecido saudável. Isso não prova que os microplásticos causam demência. A barreira hematoencefálica é mais fraca em pacientes, e as partículas podem ter simplesmente se acumulado. Mas, os cientistas estão soando o alarme. E se isso não for um acidente? Na Universidade de Rhode Island, a neurocientista Jamie Ross conduziu um experimento com camundongos em 2023. Após apenas 3 semanas bebendo água com microplásticos, os animais começaram a experimentar declínio cognitivo, semelhante aos primeiros sinais de Alzheimer. As partículas penetraram a barreira hematoencefálica, causando inflamação e uma diminuição na proteína GFAP, que está associada à neurodegeneração. Um estudo no Novo México descobriu que o cérebro acumula de 7 a 30 vezes mais plástico do que o fígado ou os rins, possivelmente devido ao alto fluxo sanguíneo e ao tecido adiposo que atrai partículas lipofílicas. Na China, em 2024, cientistas da Universidade de Pequim notaram que microplásticos bloquearam vasos sanguíneos no cérebro de camundongos, causando danos neurológicos. Nos ICERWA, experimentos com células mostraram que o nanoplástico provoca estresse oxidativo, inflamação e morte neuronal. E no Japão, na Universidade de Hokkaido, eles o associaram a desequilíbrios hormonais. Imagine como o plástico interfere com suas emoções. O que as autoridades estão fazendo? Até agora, quase nada. Ambientalistas estão gritando: proíbam o plástico de uso único, limpem o ar e a água. No ZEUA, a Agência de Proteção Ambiental está estudando o problema, mas não há medidas específicas. Após o estudo, as autoridades do Novo México pediram ação urgente, e os socorristas. Eles estão impotentes. O plástico já está dentro de nós, disse Camping. Ninguém quer plástico no cérebro, mas ele está lá. É uma ameaça invisível. Ele nos penetra através da comida, água, ar, e os cientistas estão apenas começando a entender até onde ele irá. O próximo passo é descobrir como ele chega lá e se pode ser expulso. É uma corrida contra o tempo e os riscos são altos. São a nossa saúde. Este é o tipo de dia que temos hoje, amigos. De tempestades de neve a jardins floridos, de tragédias a missões de resgate. Se você gostou, curta, inscreva-se e clique no sino. Há ainda mais histórias pela frente. Nos vemos no próximo vídeo.